Olá, meninos. É com grande prazer que volto novamente aqui. Que vocês estejam bem e que nós possamos mais uma vez meditar no tema da música. E eu já iniciaria fazendo uma pergunta para você. O que vocês acham que a música pode proporcionar a uma pessoa? Essa história que eu vou contar, a qual esperei muito chegar hoje aqui, e cada vez mais cresce minha admiração por esse artista, que é o maestro João Carlos Martins, além de maestro pianista. A trajetória dele começa a ser contada a partir dos 5 anos de idade, aonde foi detectado um tumor no seu pescoço e ele se submete a uma cirurgia a qual tem sérios problemas, e dessa cirurgia, na retirada desse tumor, fica uma fístula no seu pescoço, aonde a criança, ao se alimentar, saía pedaços de alimento. E isso, para uma criança, o deixou totalmente desestruturado, deixou a criança abatida, sem vida. O pai, muito presente, percebendo o que estava acontecendo com aquela criança, ele comprou um piano. E através desse presente tão maravilhoso que ele concedeu ao filho, ele começou a ensinar. E ele percebia que o filho ia retornando à alegria. Aos 8 anos, é constado sem outra cirurgia. Ele volta ao hospital para mais uma vez se submeter. Eu acredito que essa cirurgia a qual ele veio submeter foi em conserto da primeira, que não teve muitos êxito positivo. Quando o pai dele começa a ensinar esse menino a tocar piano, ele diz assim: filho, nós vamos ter um lema. E o lema era o seguinte: nós vamos perseguir um sonho. De você se curar, e você vai se curar. É como se ele estivesse dando uma determinação de valor para aquele filho. E a segunda cirurgia a qual ele se submete, ela é total sucesso. Ele passa a viver bem. E aos 11 anos, o pai já tinha tudo que ele sabia de música para ensinar. Ele contratou um professor profissional, que na época era um dos mais famosos e já tinha passado vários artistas por ele. E esse professor, ele percebe o alto potencial que o João Carlos Martins já possuía desde criança, né? Foi desenvolvido através de um momento de dificuldade. Então, ele, aos 13 anos, ele inicia a carreira de concertista no Brasil, e aos 18 anos, ele já estava onde? Já estava no exterior, ele já estava no mundo. Ah, tia, mas a história de superação dele, foi só isso? Tenham calma. Aos 20 anos, gente, esse jovem, ele já era conhecido em todo o país. Ele já estava com a vida assim. Quando havia um concerto desse artista, logo se esgotava todos os ingressos, todo mundo queria ver. Não só era um dia, tinha que ser vários dias, porque ele era uma coisa extraordinária, ele era uma coisa que chamava atenção. Ele já tinha ganho vários prêmios. Só, gente, aos 20 anos de idade, ele é chamado para jogar em um time a qual ele era muito fã, né? Era um sonho que ia se realizar. Para ele ser chamado para jogar, além de tocar bem, ele também devia ser um bom jogador. O time chamava-se Portuguesa e ele se sentiu, assim, privilegiado. Só, gente, que esse momento de felicidade se tornou um pesadelo. Em um treino normal, né, nos jogos que acontece sempre, um passe, ele sofre uma queda. E essa queda provoca uma perfuração à altura do cotovelo. E esse furo que ele sofreu provocou simplesmente uma atrofia em 3 dedos da mão direita, né?
Era a mão onde nós temos quem é quem, trabalha com a mão direita, é onde tem mais os movimentos precisos. Então, gente, ele já começou a fazer, fez muita fisioterapia e foi passando, mesmo com dificuldade, mas ele tocava tão bem que as críticas o reverenciavam, o exaltavam, porque ele era o cara, ele era aquela pessoa que não tinha muita coisa que o abalava. Então, até os 30 anos, ele fez muito sucesso e acontece uma coisa muito interessante. Mesmo passando dificuldades, ele volta ao Brasil e ele começa a trabalhar como empresário de música, né? Assessorando os jovens pianistas, pessoas que queriam entrar no novo ramo. E ele também obteve muito sucesso. Novamente, gente, mesmo tocando, ele voltou a tocar, ainda tocou muito. Acontece outra coisa com ele. É descoberto uma doença chamada distúrbio osteomuscular, que é o que é causado quando nós fazemos movimentos repetitivos, né? E novamente, ele não se deixou abater, gente. Ele fez fisioterapia durante muito tempo. E quando ele voltou ao Brasil, ele procurou o quê? Formar concertos, ele formou orquestras, ele ajudou jovens de periferia de São Paulo. Então ele era aquele homem que você olhava e você não via tempo ruim para ele. Do que era ruim, ele transformava em sucesso. Novamente, gente, em 1995, ele estava lá na cidade de Sofia, na Bulgária, quando estava ocorrendo um assalto. O assaltante veio para cima dele e bateu na cabeça dele com uma barra de ferro. Vocês souberem o estrago que isso proporcionou na vida desse homem. Ele fez uma cirurgia, foi no braço direito, tão séria que foi preciso romper o ligamento que tinha do cérebro com o membro. Então aquela mão já ficou sem ser utilizada. Mas ele não se deixou abater. Ele começou a escrever um álbum com a mão esquerda. Ele escreveu um álbum, ele tinha pretensão de fazer 8, quando novamente veio o infortúnio sobre a vida desse homem. E ele nasceu um tumor na mão dele. E dessa vez, os médicos disseram que ele não ia... Eles tentaram de várias formas, fez várias cirurgias. O médico tentou até a última instância e falou para ele que ele não ia ter mais condição. Vocês acham que ele parou por aí? No outro dia ele se inscreveu, gente, numa aula de regência. Só que ele também enfrentou outro problema. Ele tinha uma mão que já não estava funcionando, a outra também que não ia funcionar. Então ele tinha que segurar em sua mão uma batuta, né, que é aquela que o regente usa, e ele tinha que também segurar, ele também tinha que passar rapidamente as folhas das partituras. Como ele sabia que ele não ia conseguir, ele fez o quê? Ele memorizou as nota por nota, as notas musicais, onde ele ia precisar passar na hora de conduzir uma orquestra. E aí ele tirou de letra, e aí ele obteve também muito sucesso nisso daí. Gente, ele conseguiu, durante esse tempo todo, ele adquirir outro lema para a vida dele. Ele dizia: persiga seu sonho, que um dia ele virá atrás de você. O engraçado, gente, é que os jornais começaram a dar notoriedade a esse homem que era incansável. E eles deram um título que eu gostaria também de um dia poder ser tão persistente que alguém me dissesse: eu sou indomável. Eu sou indomável não porque eu sou embrutecida, não porque eu respondo às pessoas mal, mas porque eu persigo um alvo. Eu busco ir até o fim. Se não fosse pouco o sucesso que esse homem compartilhou, gente, em 2017, a vida dele veio ser contada no cinema.
né? Intitulada como João o Maestro. Após um ano, em 2018, não cabendo mais naquelas salas de cinema, o teatro fez com que aquele filme se transformasse em uma dramatização que pessoas puderam compartilhar mais e mais a isso. Gente, ele vive. Hoje ele tem 79 anos. Ele nasceu no dia 25 de junho de 1940. E ele, em meio a algumas falas, ele diz assim: eu não me entrego às dificuldades que a vida me impõe. Porque as dificuldades, ela tem dois caminhos. Ela tem o caminho do sucesso ou do fracasso. E quem vai determinar isso na minha vida sou eu. Gente, a história do João Carlos Martins, para mim, ela não só é uma história de superação, como também uma de automotivação. Gente, nós temos que nos fascinar por esse tipo de exemplo. Quantas pessoas não já disse que nós não éramos capazes e que nós não nos deixamos abater e que nós mostramos o sucesso? Mas principalmente que essa superação, que essa automotivação, que essa autocrítica que nós possamos fazer de nós mesmos não seja para mostrar a ninguém a superação, mas sim de nós nos sentirmos contagiados de felicidade, que nós possamos mudar a história que nos é imposta pelas mazelas da vida. Tá, meus amores? Próxima aula eu também vou trazer outro assunto para vocês que vai ser maravilhoso. Beijo, amo muito vocês.